Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para fazer um pequeno estudo baseado num texto da irmã Ruth Garcia chamado Ser Forte. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o texto que ela escreveu, ela fez meditando em Daniel, capítulo 10, versículos 15 ao 19. Nós faremos o mesmo, vamos ler o mesmo texto, a mesma porção bíblica. E como não fui eu quem escrevi o texto, seja forte, foi a irmã Ruth Garcia. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor para nos ensinar a sermos fortes. Senhor Jesus, que nós possamos nesse pequeno estudo de hoje aprendermos com o Senhor como ser fortes. Que nós possamos estar fortalecidos no Teu amor e sempre grudadinhos em Ti. É o que te pedimos, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, Daniel 10, do 15 ao 19. Que diz assim, ó. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo desse meu senhor falar com aquele meu senhor? Que, quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E fala ele comigo. Esforcei-me e disse: Fala, meu senhor, porque me confortaste. Bem, irmãos, então esse é o texto de Daniel. E eu diria para os irmãos que eu acho um texto bem difícil. É um trecho onde um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. O livro de Daniel é um livro bem enigmático. E é preciso pedir muito a Deus sabedoria para que a gente possa entender o que é dito nele. Mas especificamente neste texto que a gente leu, Daniel está pedindo forças, pedindo que o Senhor lhe conceda força. O versículo que a irmã Ruth Garcia escolheu foi o 19, que diz: Ele disse: Não tenha medo. Você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu senhor, visto que me deste forças. Bem, a partir do capítulo 7 de Daniel, vão sendo descritas as visões dele, né? As visões que ele teve, pelo intermédio de qual Deus foi revelando os planos dele para o futuro, né? O que Deus tinha planejado para o mundo. Daniel pôde, então, profetizar. Ele teve esse privilégio. E ele estava de luto durante 3 semanas, quase um mês, né? Lá no capítulo 10, versículo 2, diz assim, ó. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então, ele estava realmente bem tristão. E por que ele estava triste? Porque ele olhou para ele mesmo, olhou para si e viu que ele era um pecador. Então ele se entristeceu pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Ele ficou triste. Nossa, como que pode, né, a gente ter recebido tanto de Deus e ser tão impuro? Então, a visão que Daniel recebeu não estava relacionada com os acontecimentos para aquele momento, mas deixou ele profundamente comovido. Ele sabia que o que viria depois, que não era uma coisa que ia acontecer naquela hora, 70 anos de escravidão, sei lá, um monte de coisa que ele previu, não era para aquele momento, mas ele
ficou com o coração triste, né? E tem gente que, assim, não tá nem aí, né? Ah, a guerra é lá na Rússia, lá na Ucrânia, lá longe, não tem nada a ver comigo, não tô nem aí. E as pessoas não oram. Ó, morreu o filho do fulano, não foi o meu que morreu, né? Então eu não oro. Ah, fulano tá passando fome. Ah, não sei o que tô passando, então não ora. E Daniel não foi assim, né? Ele se comoveu com assuntos que não estava relacionado diretamente a ele. Mas ele se comoveu e orou. Então, quando ele foi tocado pelo anjo, uma coisa grande demais para ele fez com que ele percebesse como ele era fraco. Por quê? Porque ele era um pecador. E ele tinha um coração humilde. Então, ele pôde perceber isso. Ele teve discernimento. Agora, se fosse uma pessoa orgulhosa, ele não ia ter tido essa experiência, né? Ah, se dane, né? Não é comigo mesmo, deixa, né? Quando eu era criança eu fazia assim, deixa, e minha mãe socava eu. Então, assim, Daniel não era assim. Ele tinha um coração humilde e realmente ele se comovia com o que estava acontecendo. Que a paz seja com você, é o que está escrito lá. Seja forte, seja forte. Foram as palavras que foram ditas para ele. E com essas palavras, Daniel se sentiu forte. Por quê? Ele sabia que essas palavras vinham do Eterno direto para ele, consolando o coração dele e dando um incentivo, uma motivação para que ele continuasse em frente de modo fortalecido. Então, aquilo que foi dito para Daniel naquela época é dito para nós hoje, né? Para que a gente não ceda diante do medo, que a gente tenha força, que a gente tenha vigor, que a gente enfrente o perigo sabendo que o Senhor está conosco. E diante do medo a gente tem que fazer um esforço bem forte, bem vigoroso para enfrentar o perigo, a dificuldade, a provação, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho bem legal para os crentes. Ele diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, como eu gosto de dizer, não era bagunçado assim. A gente não tem que se fortalecer em qualquer coisa. A gente tem que se fortalecer no Senhor, né? Algumas pessoas se sentem fortes porque confiam no seu saldo bancário, se sentem fortes porque tem pai e mãe, se sentem fortes porque tem um marido acolhedor, se sentem fortes porque o filho protege, se sentem fortes porque tem um bom emprego. Mas não, que a palavra de Deus diz que a gente tem que se fortalecer no Senhor e no seu poder. Então a gente luta contra as calamidades comuns da vida humana, mortes, doença, perda de emprego, milhões de flagelos, né? Mas a gente também luta contra os poderes, opositores das trevas e com muitos inimigos que nos querem afastar de Deus. Que a gente às vezes nem sonha, né? Que existe uma luta espiritual acontecendo, né? O diabo quer cirandar com a gente, nós temos que ficar ali, firmes na oração, na palavra, sempre conectados com Deus, fortalecidos nele. Então a gente não pode permitir que o inimigo nos destrua, porque a gente está de mão dada com o Senhor. Então a gente tem que ser forte, para servir, fortes para sofrer, fortes para lutar. Com o quê? Com o auxílio do poder do Senhor. Porque sozinho, irmãos, a gente não consegue nada não, ok? Então é isso. Seja forte, mas forte no poder do Senhor. Nosso manancial termina assim, Nossa força não está baseada nos nossos próprios recursos, mas no Senhor onipotente. Amém. Glória a Deus por isso, né? Que se fosse baseado só naquilo que a gente é, ia dar ruim, né, irmãos? Bom, eu me despeço aqui, com meu abraço de urso fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Parece um laço. E olha só, irmãos, eu quero lembrar vocês também que agora em 2022 a nossa meta é crer. Os que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. E lógico, serão fortes. Amém? Eu me despeço com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.